Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguém lançou uma pergunta para mim e me perguntando que tipos de livros que eu uso para auxiliar no estudo da Palavra de Deus. E eu tenho alguns comentários, bastante livros, e adoro usar livros, ler, fazer uma boa leitura. E meu livro de cabeceira é a Bíblia, mas adoro usar como auxílio didático os comentários bíblicos, e dentre eles eu tenho o comentário bíblico expositivo Warren Wiersbe. Para mim é um dos melhores que tem, e eu quero nesse vídeo fazer uma rápida apresentação e deixar para você ali um link. Não tenho associação com nenhum vendedor, mas deixar pelo menos um ou dois links ali nos melhores preços e melhores vendedores que você pode encontrar na internet e adquirir para seu uso no dia a dia. Você vai ver que vai te auxiliar muito. O pastor Warren, ele estudou a Bíblia durante 50 anos para depois preparar o seu comentário bíblico. Então é um excelente material para o seu uso, contribuir no preparo de seus estudos bíblicos e outros afins no constante a Bíblia Sagrada. Tá bom? Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui. Então são 6 volumes. Tá? Deixa eu tirar da caixa aqui. Eu já tenho ele há alguns anos já, uso bastante e deixei guardado na caixa que ele veio, da editora Geográfica, um excelente material com excelente acabamento de capa dura, muito bom para você adquirir e estudar a Palavra de Deus. Então ele vem com o volume o Pentateuco, o volume dos livros históricos, o volume dos livros poéticos e o volume dos livros proféticos do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, o volume Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. O 1 vai de Mateus até Gálatas e o 2 de Efésios até Apocalipse. Eu vou fazer uma rápida apresentação ali do material. Você que deseja adquirir um produto excelente para estudar a Palavra de Deus, visto que nós temos a Bíblia Sagrada e deve ser o nosso livro de cabeceira, mas devemos também ver ou ler o que outros comentadores falam sobre a Palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Segue aí a nossa rápida apresentação. Então aí está o volume, o Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, e também Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. As cores são bem discretas, vem com detalhe, né? Em cima de cada um volume vem um detalhe do compêndio que é. E agora eu quero pelo menos dar uma rápida explicação sobre o que lida com cada detalhe. Nós vamos pegar aqui o livro profético como exemplo e você vai acompanhar. Fazendo uma rápida apresentação,
Comentários bíblicos, volumes, na realidade o primeiro volume, que é o Pentateuco, ele vai vir ali, comentário bíblico expositivo, não é um comentário exaustivo, é um comentário expositivo, ele vai expor a palavra de Deus. Aí Antigo Testamento, no caso o Pentateuco é volume 1, o livro histórico, volume 2, o livro poéticos, volume 3 e o livro profético, que é esse que nós temos para a mostra, é o volume 4. Então ele vem bem simplificado. E aí o sumário vem trazendo também o nome de cada livro, a página que apresenta o seu comentário, e aí já dando início. Isaías, no caso, ele vai dar um esboço, tá? O esboço de Isaías, o tema-chave de Isaías, que é a salvação, o livramento do Senhor, o versículo-chave, que é no capítulo 1, verso 18, e vai dar duas separações do livro de Isaías, do capítulo 1 ao 39, que é a condenação. Aí vai dar os pontos, né? Sermões contra Judá e Israel, sentença do julgamento contra os gentios, cantos sobre a glória futura, os ais pelo julgamento vindouro da Síria, interlúdio histórico, Ezequias é livrado da Síria e Ezequias é enganado pela Babilônia. Aí na segunda parte, a consolação, capítulo 40 ao 66, do mesmo jeito, é um esboço bem resumido, e depois vem o conteúdo do livro em si, a parte do livro de Isaías, que vai tomar aí mais ou menos umas 90 páginas, 70 a 90 páginas mais ou menos, e ele vai dar o conteúdo. Então o conteúdo o que é, pastor? O conteúdo ele vem trazendo o assunto comentado expositivamente, né? Então ele vai vir ali a introdução a Isaías, né? O Senhor salvação, e aí ele vai trazendo um texto bem simplificado que você vai entender muito bem. Por exemplo, ali a introdução da primeira parte de Isaías diz ali: certa vez pediram a Sir Winston Churchill que citasse as qualificações necessárias para se ter sucesso na política, ao que ele respondeu: ter a capacidade de prever o que acontecerá amanhã, na próxima semana, no próximo mês e no próximo ano. Além disso, ter a capacidade de explicar por que não aconteceu conforme o previsto. Considerando que os profetas do Senhor estavam sempre corretos, não precisariam explicar erro algum. E aí ele vai dar uma citação lá de Moisés, lá de Deuteronômio. Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, escreveu Moisés. Esta é a palavra que o Senhor não disse. A lei e ao testemunho, escreveu Isaías. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Lá no capítulo 8, verso 20. E ele faz esses pontos de contato e aí depois entra nos pormenores. Antes de examinar os textos da profecia de Isaías, vamos conhecer um pouco do contexto do seu livro para entender melhor esse homem e o seu tempo. Aí ele vai dar o primeiro ponto ali, vai falar sobre Isaías, na realidade família, chamada, vai falar sobre os reis da época de Isaías, aqui já na frente. Tá? Então o primeiro ponto está aqui, o homem, o segundo ponto, os reis, e aí ele segue adiante com o seu comentário, a mensagem do livro de Isaías, e aí o Messias no livro de Isaías, e ele vai entrar então no segundo ponto, procura-se um profeta, e assim por diante. Quando procura-se um profeta, ali Isaías de 1 a 6, ele vai falar sobre a visão de Isaías, né? O ponto aqui embaixo, vai falar também sobre a promessa que Isaías tinha, a casa do Senhor, o dia do Senhor,
o renovo do Senhor, no constante a promessa de Isaías, depois o cântico de Isaías, né? A cobiça, a embriaguez, a indiferença, a dissimulação, o orgulho, a injustiça, pecados que existiam na época no meio do povo, e assim por diante. No quarto ponto, a experiência de Isaías, então ele vai falar sobre, nesse segundo tomo, né? Ele vai falar sobre a promessa de Isaías, ele vai falar sobre o cântico de Isaías, ele vai falar sobre a experiência de Isaías, ele vai falar sobre a visão de Isaías, e dentro desses pontos, nesse tomo, que o tomo principal procura-se um profeta. Aí ele vai falar sobre a visão de Isaías, a promessa de Isaías, o cântico de Isaías, a experiência de Isaías, e aí entra no terceiro tomo, no terceiro assunto. Deus está conosco, Isaías capítulo 7 até o 12. Aí ele vai falar sobre o Emanuel, uma mensagem de esperança, sobre Maher Salah Hasbaz, nome de um dos filhos de Isaías, sobre Sear Jazub, o nome de outro filho de Isaías, e também ele vai falar sobre Isaías, um cântico de salvação. Aí no capítulo 13, ele entra em outro tomo, já o quarto assunto, o profeta sobrecarregado. Então esse é um comentário expositivo, muito bem discernido, tá? Do mesmo modo, vou fechar aqui os proféticos e vou pegar do Novo Testamento. Do mesmo modo, no Novo Testamento, você vai encontrar a mesma sistemática, tá? Expositivo do Novo Testamento, volume 2, tá? Que vai de Efésios até Apocalipse. Ele vai trazer no mesmo estilo do Antigo Testamento. Aí vai entrar em Efésios, o esboço de Efésios, a doutrinas, nossa riqueza em Cristo, capítulo do 1 ao 3, na realidade doutrinas ali aos nossos deveres, né? Os nossos direitos, né? As nossas riquezas em Cristo, o que nós temos de direito em Cristo, e os deveres, as nossas responsabilidades como cristão. E aí, dentro desses dois assuntos, ele vai dar o conteúdo. E aí, no mesmo estilo também, aqui vai mais ou menos umas 70 páginas sobre o livro, a Carta Paulina aos crentes de Éfeso. Tá? Então, o conteúdo, santos que vivem, grandes riquezas, o extrato bancário, fora do cemitério, a grande missão de paz, o segredo é revelado, usem suas riquezas, vamos andar junto, vida nova, roupa nova, imitando o nosso Pai, o lar é um pedaço do céu, o senhorio de Cristo, e estamos no exército. Esses temas, todos vêm já dividido ou subdividido em 2 ou 3 partes, com assuntos muito riquíssimos, para que você explane o assunto numa palavra, num discipulado, numa palavra igreja e assim por diante. Então, um material riquíssimo, muito boa qualidade, todos vêm com marcadores de página, tá? No caso de você ler, você pode ir lendo e pode ir marcando a página que você para, e um papel de excelente qualidade e material de ótima qualidade espiritual e também física. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.